O realismo mágico de 100 anos de solidão, potencializado, junto com aquele sentimento de desolação e falta de sentido na guerra, que a gente encontra lá em Nada de Novo no Fronte, intercalado com algumas belíssimas descrições da natureza, tudo isso em uma escrita muito bem conduzida, que faz o leitor esquecer que está diante de uma grande tragédia, o efeito que o Nabokov também conseguiu em Lolita. É assim que eu descrevo O Livro das Noites, da Sylvie Germain, um título da literatura francesa dos anos 80, que eu acabei descobrindo ao acaso e que já se tornou um dos meus favoritos da vida. E é sobre ele que a gente conversa no vídeo de hoje. Olá, você está no Inventário da Leitura, o meu nome é Gessiele Lordes e hoje eu vou falar sobre um tipo de livro que eu gosto muito, que são os livros pouco conhecidos, mas que valem muito a pena a leitura. E desta vez, então, nosso livro foi O Livro das Noites, da Sylvie Germain, uma autora francesa. Nunca tinha escutado falar dela, encontrei esse livro na biblioteca pública aqui da minha cidade e resolvi dar uma chance sem qualquer conhecimento prévio sobre a obra ou sobre essa autora. Depois, é claro, eu fui pesquisar e, pelo que consta, ela ainda é viva, tem 70 e poucos anos, doutora em filosofia, e esse é o seu romance de estreia. Ao que parece, ela foi bastante prestigiada na França, teve aí um burburinho mundial com esse primeiro romance dela. As outras obras dela, pelo que eu pesquisei, são bastante características, ela tem um estilo de escrita muito próprio. E esse foi o meu primeiro contato com ela. Também não encontrei nenhuma resenha sobre ela, pelo menos não em português, aqui pelo YouTube ou em outras redes sociais, enfim, tudo que eu encontrei foi ou em inglês ou em francês. De qualquer forma, devo dizer que esta autora merece ser mais conhecida aqui no Brasil, principalmente por amantes do realismo mágico. Então, se você leu aí 100 anos de solidão, por exemplo, e é um fã desse tipo de narrativa, com certeza O Livro das Noites é uma leitura que vai te cativar, assim como me cativou. Aqui a gente tem uma saga familiar que se passa no interior da França, uma comunidade rural, e ali surge o primeiro casal, então, da família Penniel, que é a família, então, que vai ser a protagonista dessa obra. As duas primeiras gerações dessa família, elas aparecem muito rapidamente, e é a partir da terceira geração, então, que a gente vai acompanhar mais de perto essa história com o nosso protagonista, que é o Victor. O Victor, então, ele é resultado de uma relação incestuosa, então ele vai ser aí o patriarca de uma família muito numerosa. Mas antes da gente adentrar um pouco mais nessa história, eu quero falar que esse livro ele é repleto de simbolismos, ele é repleto de uma atmosfera que remete à fábula, à lenda, ao mesmo tempo em que ela consegue trazer situações muito reais, que envolvem sentimentos que deixam os adultos em conflito, como o casamento, a relação com os filhos, a própria guerra. Inclusive, vale lembrar que aqui a gente acompanha essa família durante cerca de 100 anos. Então começa, o primeiro grande conflito é a Guerra Franco-Prussiana e termina ali no pós-imediato à Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai perceber que a guerra tem um efeito catastrófico nessa família, mesmo as gerações que não vão para o fronte, elas herdam questões que vão definir, vão ajudar a definir o futuro dela, né, e das próximas gerações. E quando eu digo que esse livro ele é repleto de simbolismo, é desde o começo. Então, o primeiro casal que tem um filho, né, o casal que abre essa história, a gente vai descobrindo que a mulher, a mãe desse casal, ela já tinha perdido 6 gestações, então ela nunca conseguia ter uma gestação bem-sucedida até o fim, né, os filhos ou morriam antes, ou nasciam mortos e tudo mais. E tem um momento, então, em que ela está grávida do 7º filho, e o seu marido fala qualquer coisa assim, desdenhando aquela gestação, como se ele já estivesse esperando que esse filho não nascesse. Pois bem, esse filho não apenas nasce, como ele nasce com muita força. Então é descrito aqui o grito que essa criança dá quando nasce,
como se ele estivesse represando a força dos outros 6 irmãos. E esse grito, esse símbolo de vida, é contra aquilo que o pai esperava, então esse pai ele fica mudo. Durante o resto da vida dele, ele vai ficar mudo. E aí a gente já tem uma referência à Bíblia, né? Se você conhece ali a história de Zacarias, o pai de João Batista, também ele ficou mudo, né, por um tempo, porque ele duvidou quando o anjo disse que Isabel daria luz. Então aí eu já vi uma referência. O próprio número 7, que é um número muito presente na Bíblia, também está aqui em muitos momentos. Então, se você tiver bastante referências e tiver ali esse interesse em identificar esses símbolos, tu vai ver que existem vários, né? Outro ponto muito importante é a relação dessa família com a natureza. O primeiro casal, eles vivem em um barco num rio de água doce. Esse barco se chama Pela Graça de Deus. Então é ali que essa família vai se desenvolvendo. Até a terceira geração, eles estão ainda na água. Só que a própria guerra e os desdobramentos, os impactos que ela tem na família, vão fazendo com que as próximas gerações se afastem da água e vão indo primeiro para a margem, depois para dentro da mata, cada vez mais para dentro da terra. Então eu também vejo isso como uma espécie de simbolismo, porque eu tenho uma teoria de que quando a gente vai ficando mais velho, mais vivido, a gente começa a se aproximar da natureza como se a terra nos chamasse, porque no fim é para a terra que a gente volta. Então eu vi dessa forma também esse movimento dessa família para a terra. Então eles vão se deslocando do seu habitat natural, digamos assim, e tendo que procurar uma moradia em um lugar desconhecido, no qual eles não têm raízes, né, que é essa terra. Então, voltando lá ao que eu estava falando, o Vitor, que é a terceira geração, ele é o que vai fazer esse movimento principal de estabelecer uma casa, né, de constituir família na terra. Só que o Vitor, ele também carrega muitas coisas, né, até como se diz, características físicas que tornam ele uma pessoa singular. Primeiro, ele tem uma mancha cor de ouro no olho. Então, durante muito tempo, ele fica conhecido como Noite de Ouro. Então, a gente percebe que isso acontece com vários personagens. Eles trocam o nome de batismo, de nascimento, por um apelido que a comunidade dá para eles em função de uma característica muito própria, né, muito singular. Então, o Vitor, ele, em determinado momento, ele deixa de ser chamado de Vitor, inclusive aqui ao longo da narrativa, e ele é sempre referenciado como Noite de Ouro. E mais pra frente acontece um outro episódio envolvendo lobos, porque como eu disse, ele vai pra terra, né, encontrar ali um lugar no mundo pra ele próprio, né, pra desenvolver uma família e tudo mais, e ele chega a uma comunidade onde os lobos são vistos como inimigos. Todo homem dessa comunidade sabe que o lobo é um bicho mau que é contra os humanos. Só que o Vitor consegue ter uma espécie de encantamento com esses lobos, então ele controla os lobos. E isso faz com que as pessoas desconfiem muito do Vitor. Então, além dele ser conhecido como Noite de Ouro, ele passa a ter um outro apelido que é o Cara de Lobo. Então fica Noite de Ouro, Cara de Lobo. E é assim que ele vai ser referenciado em toda a narrativa. E é sempre com hífen. Noite, hífen de, hífen ouro, hífen cara, hífen de, hífen lobo. Então tudo isso é o nome desse personagem, que é o Vitor. E isso acontece com vários outros. Então esse já é um ponto que difere bastante o livro das noites de 100 anos de solidão, por exemplo. Porque eu sei que 100 anos de solidão, para muita gente, fica confuso ali nos nomes dos personagens, que acabam se repetindo, e muitas vezes os personagens com o mesmo nome coexistem. Isso também não acontece aqui. Esse livro ele tem menos de 300 páginas e ele abrange um século. São quase 6 gerações. Então, é tudo muito rápido. Inclusive, ele é um livro praticamente todo sumarizado. A gente não tem muitos diálogos diretos. Então, isso faz com que em uma página aconteça muita coisa. Então, as gerações, elas não coexistem.
ou se coexistem, é muito rapidamente, ou se coexistem, mesmo que um tempo um pouco mais alongado, não tem essa confusão com os nomes. Até porque, como eu disse, sempre que ela tem uma característica, principalmente os homens, tem uma característica muito singular no corpo ou em algum evento que tenha chamado a atenção da comunidade, imediatamente ele passa a ser conhecido com um apelido que remete a esse episódio. Bom, então o Vitor vai para a Terra, acaba chegando a uma fazenda, constitui família, e aqui, gente, eu não vou ficar dando muito detalhe, porque o interessante desse livro é tu ir descobrindo o que vai acontecer a seguir, tá? Mas o que eu posso dizer é que o Vitor, então, é o patriarca que tem mais filhos. Ele tem 15 filhos. E na família dele tem uma particularidade, que é a frequência com que as gestações são de gêmeos. Então a gente vai ter muitos gêmeos nessa história. E a relação de gêmeos também é algo muito rico em termos de criatividade, né? O que tu pode explorar quando os personagens são gêmeos, porque a gente sabe que os gêmeos têm uma ligação muito mais forte do que qualquer outro tipo de parentesco, né? Inclusive entre irmãos. E essas gestações, elas não são da mesma mulher. Inclusive, o Vitor, ele tem uma espécie de maldição, parece, porque toda esposa que ele encontra, né, toda mulher que ele ama, se casa, tem filhos e tal, tem um fim trágico. E, gente, esse é outro ponto importante dessa história. A cada página é uma tragédia diferente. Mas é uma sequência de tragédias que parece fazer sentido dentro daquela história, mesmo quando é algo totalmente inesperado, algo totalmente isolado do restante da narrativa, não te dá aquela sensação de que a autora tá forçando a barra, entende? Tu lê aquilo e tu, cara, não te surpreende mais, porque a história, ela transita num universo tão mágico que tudo aquilo que acontece faz muito sentido. E não é porque é mágico que deixa de ser triste, né? Ao contrário. Eu acho que aqui ela soube explorar muito bem os sentimentos de perda, do luto, mesmo que de uma forma breve. Então a gente tem muitos personagens que eles têm sequelas que vão acompanhar eles pelo resto da vida em virtude de ter perdido pessoas queridas, inclusive entre os gêmeos. Aliás, um dos episódios que eu mais gosto nessa história é quando dois irmãos, né, dois gêmeos, vão para a guerra e um deles acaba falecendo. E, gente, a forma como a narradora conta isso para o leitor e como o sobrevivente incorpora essa tragédia é uma coisa que, para mim, foi genial. Eu não vou poder dar detalhes aqui para vocês, porque senão vai acabar estragando a leitura. Mas, gente, é tão legal que tu fica durante páginas pensando naquilo, mesmo quando tu já tá lendo sobre outros personagens. Um outro episódio que me marcou demais, que depois que eu acabei a leitura toda eu fiquei pensando ainda, acontece mais pro fim da narrativa, quando a gente já tá ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, porque o Vitor, então, a sua última esposa, era uma judia. Então vocês já devem imaginar o que a família dele passou quando as tropas alemãs chegaram até a fazenda da família e descobriram que não apenas a sua esposa era judia, como os filhos que ele teve com ela também, né, correspondiam a esse grupo que era perseguido na época. Bom, nessa parte, gente, tem uma morte que ela acontece. Quando vocês forem ler, vocês vão lembrar do que eu tô falando. Tem uma morte que ela acontece de uma forma involuntária. Só que tu tá lendo e tu tá tão conectado na reação dos soldados contra a família, que tem uma cena ali que ela parece descrição de cenário, tu não dá muita bola. Mas depois, alguns parágrafos pra frente, eu comecei a ligar os pontos e eu pensei, opa, mas esse personagem morreu? Como que ele morreu? E daí eu voltei 2 páginas e li com mais calma, só um parágrafo ali que descrevia um gesto que, em princípio, era um gesto de proteção de um pai para um filho, mas ele acaba passando do ponto.
E, gente, essa morte pra mim foi a morte mais triste. Por mais que tenha ali passado uma série de conflitos mundiais, com uma crueldade, desmedida e tudo mais, essa morte pra mim foi uma coisa, assim, muito impactante. Então, quando vocês estiverem lendo esse livro, porque sim, eu recomendo que vocês procurem esse livro em algum sebo, na estante virtual, não sei, mas lá pro fim, quando falar da Segunda Guerra, lembrem do que eu tô falando. Tem uma morte ali que envolve um pai e um filho que é uma coisa, assim, terrível, e ela fica, assim, em segundo plano, né, é quase uma pegadinha com o leitor. Ou pelo menos foi pra mim, né, porque eu estava muito focada ali na ação que estava em evidência, que era dos soldados. Então tudo isso fez com que essa leitura pra mim fosse excelente. Eu gosto muito de sagas familiares, então só aí já seria um ponto que me atrai bastante, mas a escrita da Silvia aqui, ela é fantástica. E daí, aqui eu tenho o casamento perfeito entre duas coisas que compõem um bom livro, né? Primeiro, que é a forma, e segundo, que é o conteúdo. Então, ao mesmo tempo em que eu queria ficar virando página para saber o que ia acontecer em seguida, porque a gente entra numa quase que uma espiral de absurdos, assim, as coisas são tão trágicas e tudo acontecer com aquela família, no começo parece meio absurdo, e tu quer saber o que a autora vai fazer, o que ela vai inventar, qual sinal físico vai identificar aquela pessoa, como que vai ser a relação desses gêmeos que acabam de nascer, porque a gente sabe que vai ter uma relação ali bem, de uma ligação muito forte, mas que também vai acabar em uma tragédia proporcionalmente muito triste. Então, ao mesmo tempo que eu queria ficar virando página para saber mais sobre essa história, se eu tivesse acabado esse livro na metade ou em um terço, enfim, se eu não tivesse concluído a leitura, né, não tivesse acompanhado o desfecho dessa história, já teria valido a pena a leitura. Por que eu digo isso? Porque ela escreve de uma forma maravilhosa. Então, se eu tivesse lido a primeira página, que foi o que me fez retirar o livro e trazer para casa, né, algo que eu sempre faço, se eu tivesse lido só essa primeira página, eu já teria tido uma excelente recompensa. Porque em todas as páginas a gente tem composições maravilhosas, é um texto super bem trabalhado, e aí a gente precisa exaltar também a tradução, né, que aqui é da, vejamos, círculo do livro, tradução, Regina Ubajanra Machado. Então também exalta aí o trabalho da tradução, porque conseguiu tornar essa leitura excelente para nós, leitores brasileiros, também pelo menos, né, foi assim para mim. Então é um livro que ele compensa em todas as fases. Lá no final a gente sai com aquela satisfação de ter lido um excelente livro, mas a qualquer momento tu encerra um capítulo, tu encerra uma página, tu encerra um parágrafo e tu também consegue se deleitar naquilo que tu acabou de ler. Eu já disse várias vezes aqui, não sou uma leitora de fantasia, não gosto muito, mas eu diria que essa obra aqui, ela tá no limite ali entre o realismo mágico e a baixa fantasia, se é que isso existe, tá? Mas estou usando esse termo para tentar explicar como eu vejo tudo o que acontece nessa história. Então, ele é um livro muito mais intenso de realismo mágico do que 100 Anos de Solidão, por exemplo, mas ele também não foge do mundo real no sentido de inventar coisas que não existem. Ele só reúne as coisas que existem de uma forma que dá uma dimensão muito diferente e muito particular, né. Por exemplo, tem uma mãe aqui que as lágrimas dela e o leite materno também tem gosto de baunilha e caramelo, sabe. A baunilha e o caramelo existem, as lágrimas e o leite materno existem, mas dar um sabor para eles torna tudo mais mágico, entendem? Então eu adorei esse livro, eu vou falar dele muito mais vezes, preciso reler, porque eu tenho certeza que eu deixei passar algumas coisas, porque é muito detalhe, é muita coisinha, e muitas vezes eu estava ali ansiosa para saber o que ia acontecer com determinados personagens,
E, como eu disse, a gente tem passagens aqui belíssimas que eu pretendo revisitar muitas vezes mais, então esse é um livro que com certeza já está na minha lista de favoritos da vida, que eu recomendo para todo mundo e que vou revisitar muitas vezes mais. Então, pessoal, essa foi a minha experiência lendo o livro Das Noites, da Sylvie Germain, um livro da literatura francesa que eu recomendo fortemente, principalmente para ti que acha que já leu os grandes clássicos, né, que já leu tudo que há de bom e está sempre procurando novas indicações, então fica aí a minha recomendação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nas próximas resenhas do canal. Um abraço e até lá!